A história continua com a senhorita Liu dizendo que o leilão já tinha começado, e por esse motivo ela não estaria ali para poder chamar a atenção do nosso protagonista novamente. Porém, ainda assim ela disse que esperava que ele conseguisse ganhar a Pedra da Montanha. E é claro que ele agradeceu por suas simpáticas palavras. Mas quando ele se sentou, parece que uma senhora que era patriarca da família o comenta que com certeza Jian era um descendente dele. Porém, só saberemos futuramente de quem elas estão falando realmente. Finalmente o jovem apresentador começou o primeiro lote do leilão, e já que todos ali eram clientes regulares, ele não iria explicar as regras novamente. Enquanto o leilão acontecia, a senhorita Liu perguntava para sua tia se ela tinha certeza do que tinha acabado de dizer. Como resposta, ela disse que sim, e bastava que ela olhasse para Jian, que ela veria que ele era igual àquela pessoa, uma pessoa triste. A senhorita disse que ele parecia ignorar completamente sua vida nesse atual momento, e a tia dela disse que de acordo com a percepção dela sobre ele definitivamente deve ter algo preparado para mais tarde. No entanto, quando o leilão acabar, ela poderia revelar uma ou duas coisas para ele. A jovem bela dama então revela que esse era o propósito inicial. Além disso, o colar que Jian estava usando parecia ser a relíquia do rei Yulai, e ela sentiu a aura do rei no colar dele. Nesse momento, a tia dela não pensava que uma relíquia que os 3 clãs dourados usaram de todos os meios possíveis para encontrar, estaria realmente em suas mãos. Comentando também que uma mulher chamada Lin Jing sofreu lesões graves ao tentar proteger a mãe e o filho nessa época, mas pelo visto ela tinha enganado essa bela jovem tia. A jovem garota diz que com as habilidades atuais de sua tia, ela com certeza poderia colocar aquela relíquia em suas mãos, e quando ela estava prestes a perguntar o porquê ela não fazia isso, a tia dela acabou interrompendo a bela dama, dizendo logo em seguida que se ele não fosse o escolhido, ele com certeza não teria aguentado aquele tipo de bênção, e talvez tivesse até mesmo sofrido a ira dos céus. Aqui ela disse algo que eu não entendi muito bem, mas ela disse as seguintes palavras: Hushue, prometa ao seu pequeno Alintin, você não deve menosprezar aquele garoto. As pessoas da família Zhao, eles são todos infames. E pelo visto, nosso protagonista acabou sentindo que alguém estava olhando exatamente para ele, até que ele percebeu que eram as 2 belas damas que estavam no piso superior. Além disso, a tia da garota comenta que ele tinha uma boa percepção também. Voltando para elas, a jovem perguntava o que sua tia estava dizendo, tentando se livrar do comentário que ela tinha feito recentemente pelo visto. E ela complementa dizendo para que sua sobrinha não se aproximasse muito dele, e se a notícia sobre aquela relíquia vazar e for conhecida por aqueles 2 velhinhos, nessa hora, com certeza aquele jovem estaria em perigo. De repente, o comandante Zhao comenta que aquele era o último item do leilão, e o apresentador faz uma breve apresentação daquele produto. Descobrimos então que aquela pedra era chamada de Pedra da Montanha, e tinha capacidade de despertar o poder da linhagem de alguém, e o lance inicial daquela peça em si era de 1 bilhão. Algumas pessoas estavam impressionadas com aquele item raríssimo sendo colocado para leilão, mas outros ali não estavam ligando muito para isso, já que viam aquele objeto como um grande tesouro que definitivamente precisariam ter em sua coleção. Depois disso, a jovem comenta enquanto os lances ainda estavam em 2 bilhões, que se o jovem protagonista conseguisse adquirir aquela pedra, ele estaria em completo apuro se os 2 velhos o pegassem. E a tia comenta que se ele realmente tem capacidade para ganhar aquela pedra da montanha no leilão, então aquele era o destino do céu para ele. Um jovem deu um lance de 10 bilhões naquela pedra, e um senhor aumentou esse lance para 30 bilhões, dizendo em seguida ao jovem mestre Nalan, que o chefe da família dele valorizava muito aquela pedra, e perguntou por que o jovem não recuava e deixasse aquela pedra com eles. Como resposta, o garoto responde que ele era apenas um mero servo e sequer tinha as qualificações para pedir a ele que ele parasse, e seria melhor se o próprio mestre dele tivesse vindo para o leilão, aumentando em seguida para 50 bilhões o lance. O velho comenta que mesmo que ele fosse um mero servo, ele ainda era melhor do que um perdedor que nem conseguia despertar sua própria linhagem familiar, e aumentou o lance para 60 bilhões. Esse comentário acabou deixando o jovem revoltado, já que isso acabou mexendo com o ego dele, e ele diz que a família Nalan com certeza iria levar aquela pedra, e se o mordomo realmente tivesse coragem, então ele poderia continuar a dar os lances, e aumentou seu lance para 80 bilhões. Esse foi o valor máximo que o mordomo poderia ofertar, e finalmente ele reconheceu que não poderia mais competir para ganhar aquela peça. O apresentador perguntou para o público se tinha mais alguém que gostaria de competir por aquela pedra. Do contrário, o jovem Nalan iria ficar com ela. E quem decidiu fazer o lance de 100 bilhões foi justamente nosso protagonista, que não sabia brincar pelo visto. As pessoas ali ficaram admiradas por tal valor sendo dado em uma única peça, já que aquilo equivalia a uma fortuna inteira de uma família, e se perguntavam quem foi que tinha feito o lance. Um outro comenta que não fazia ideia, já que nunca ouviu falar de alguém com tamanha coragem antes, e se perguntava também de onde foi que saiu uma família tão poderosa assim. Um outro comenta que o jovem Nalan estava saindo, e o apresentador novamente pergunta se alguém mais gostaria de aumentar o lance. Por falar no jovem, ele estava indignado por uma pessoa sem nome querer competir com ele, e ele decidiu aumentar o seu preço para 110 bilhões, e novamente o protagonista aumentou o lance para 200 bilhões.
bilhões. Esse cara realmente não sabe brincar em serviço. Até mesmo o jovem Nalan acabou ficando completamente admirado com aquilo, já que era um lance completamente fora do comum para se dar, mesmo em uma peça tão preciosa assim. E ele não acreditava que o jovem protagonista realmente tinha aquele dinheiro, e as pessoas tinham que verificar os fundos dele. A jovem dama comenta que Nalan conhecia bem as regras do leilão deles, e perguntou se ele realmente desejava uma verificação de fundos. O mordomo dele disse para que ele pensasse 2 vezes nisso. Isso porque a verificação de fundos precisa que as lanternas celestiais sejam encomendadas, e se ele conseguisse o dinheiro realmente, então eles teriam que pagar ao leilão os 200 bilhões. Em seguida, o senhor mordomo do jovem pediu gentilmente para que Jian deixasse que seu mestre levasse aquela pedra da montanha, e a família deles ficariam completamente grata a ele por esse favor. Mas nosso Sigma de respeito pede perdão ao mordomo, pois não fazia ideia de quem eram a família Nalan, e comenta em seguida que não precisava que eles fossem gratos a ele. Isso fez o garoto vesgo de antes tomar finalmente uma atitude, e decidiu ir até o final em sua decisão de acender as lanternas celestiais para verificar se o protagonista realmente tinha aquele valor em sua conta. As pessoas do local acabaram ficando um tanto quanto surpresas com a atitude do jovem Nalan, e a bela dama pergunta se ele realmente tinha certeza de que iria querer seguir adiante com isso. Completamente confiante, ele disse que tinha certeza do que ele tinha dito recentemente. Além disso, disse que depois que a lanterna celestial for acesa, ele gostaria que ela imediatamente verificasse a quantidade de dinheiro que o jovem protagonista tinha. E por essa imagem, realmente deu para ver que esse jovem era vesgo, já que com um olho ele olhava para a bela dama, e com o outro ele olhava para outro lugar. Acho que é isso que as pessoas querem dizer com a expressão com um olho no gato e outro no peixe. Depois disso, a jovem dama pergunta se o hóspede do segundo andar, se referindo ao nosso protagonista, ousaria de acender a lanterna celestial. E ele pergunta para ela por que ele não ousaria fazer isso, já concordando imediatamente com a ideia do jovem rapaz. Como agora ela não tinha mais nada para dizer, ela decidiu dar continuidade com aquilo e finalmente pediu para que as pessoas acendessem as lanternas. Com as lanternas já acesas, o jovem Nalan perguntou se ela poderia verificar o dinheiro naquele exato momento, e ela responde que com certeza poderia. Por fim, Jian deu seu cartão para um dos funcionários dela, e as pessoas comentavam que nunca tinham visto um cartão como aquele, e um outro pensava que o protagonista acabaria fazendo o papel de bobo na frente de todos ali. O comandante Zhao, ao perceber os comentários das pessoas, acabou ficando revoltado, já que aquele cartão era um cartão premium, emitido por um banco clandestino, e não era um simples cartão de compras. E o general pediu para que ele não levasse isso tão a sério. Seguido disso, a jovem apresenta um equipamento para verificação do dinheiro, em que o banco da família Yuan utiliza ele para poder verificar um capital máximo de 200 bilhões. E agora ela iria fazer a verificação de capital na frente de todos, para que eles não acusem a família Yuan de cometer fraude e favoritismo. E quando ela estava prestes a verificar, o jovem Nalan comenta que realmente gostaria de ver se o protagonista de fato tinha aquela quantia toda de dinheiro ou não, e o jovem apenas deu risada desse comentário. Enquanto a bela dama passava o cartão na máquina, nos pensamentos dela ela dizia para Jian Beixin que se ele fosse viver ou morrer, tudo dependeria somente dele agora. Ela então percebeu que um tipo de erro aconteceu na hora de passar o cartão, e o jovem de antes começou a dizer que o protagonista não passava de uma fraude, além de que ele jamais poderia ter aquela quantia toda em dinheiro que ele tinha dito em seu último lance no leilão. Até mesmo o protagonista comenta que realmente era uma pena, mas não o fato de que ele não tinha o dinheiro, pois ele realmente o tinha consigo. O mordomo do garoto comenta que ainda não era tarde demais, e era melhor que ele rastejasse até ele para pedir desculpas ao jovem mestre, e como ele aparentava estar de bom humor, ele poderia talvez deixar o protagonista se livrar de um problema maior. A jovem comenta que era lamentável que aquele dispositivo só podia verificar dinheiro até 200 bilhões, e finalmente as pessoas perceberam que na verdade, o jovem Jian tinha mais do que 200 bilhões em sua conta. Finalmente o garoto reconheceu que acabou passando vergonha na frente de todos ali, e o protagonista pediu para que aquele jovem aceitasse sua gratidão, já que agora era ele quem deveria pagar os 200 bilhões. Já se retirando do local, Beixin comenta que não era talentoso o bastante, e a única coisa que ele tinha consigo era apenas uma pequena quantidade em dinheiro que ele poderia realmente se exibir. Esse comentário fez o garoto mimado ficar com mais raiva ainda, e o mordomo tentava aliviar o problema, pedindo para que o protagonista deixasse que eles ficassem com aquela pedra pelo valor de 150 bilhões. Do contrário, Jian não seria capaz de arcar com as consequências por ter ofendido a família Nalan. Em seguida, ele perguntou ao mordomo o que era a família Nalan. Além do mais, ele era apenas um cachorro, então como ele ousava se atrever a latir em sua frente? Isso foi o que Beixin tinha dito ao mordomo. Em seguida, o mesmo disse que o protagonista iria pagar com sua própria vida, e foi para cima dele imediatamente, na tentativa de ceifar sua vida. Porém a tia da jovem dama perguntou como ele ousava fazer aquilo em pleno leilão, e perguntou se ele por acaso pensava que a família dela não existia, já lançando um tipo de arpão no peito do mordomo. E até mesmo o jovem vesgo estava perdido, pois não sabia onde o mordomo estava, já que ele conseguia ver duas coisas ao mesmo tempo, e
se confundia frequentemente com a posição dele. Banshin comenta que o Ki daquela mulher era realmente poderoso, e ele temia que não duraria muito tempo contra ele, caso de fato precisasse enfrentá-lo. Pelo visto, essa mulher não é pouca coisa, já que até mesmo Jian ficou com receio de enfrentá-la. Eu não sei o que aconteceu nesse momento, mas o jovem arrogante acabou ficando completamente de joelhos perante ela. E a jovem dama comenta que acreditava que as 3 famílias douradas que estavam ali naquele presente dia iriam concordar em encerrar aquele assunto recente. Porém, se ele ainda assim decidisse fazer algo assim novamente, não era para que ele a culpasse por ser implacável. Até mesmo Jian acabou ficando impressionado, pois já tinha ouvido falar dessas 3 famílias douradas antes também. Pelo visto, o jovem Strume não sabia quando desistir, e decidiu fazer uma ligação para seu tio, pedindo para que ele fosse rápido para o local em que ele estava, dizendo em seguida que a casa de leilões tinha ofendido eles. Enquanto as pessoas pensavam que agora o protagonista veria seu fim, a bela dama perguntou se o jovem Nalan realmente insistia em fazer um grande alarde sobre isso. Como resposta, ele disse que o protagonista o forçou a fazer isso, e ele não tinha nada a dizer sobre a casa de leilões da família Yuan ter matado seu mordomo. Porém, como ele morreu por causa do protagonista, ele deveria pagar com sua vida sobre a morte de seu mordomo. Quando a jovem estava prestes a responder o inseto, essa pessoa atrás dela, que parecia muito com sua tia, disse que ela deveria manter-se fora disso, e o protagonista pediu a mesma coisa para ela, dizendo que ela deveria se retirar. Isso era um problema dele. Além disso, ele não gostaria de arrastar a casa de leilões nessa bagunça toda, e ela pergunta se ele por acaso estava querendo remover ela da história, já que a família Nalan não estava qualificada para fazer isso. Ela também diz que o protagonista era um convidado distinto da casa de leilões e definitivamente ela não deixaria que nada aconteça a ele, enquanto ele estiver dentro da casa de leilões. Ele agradeceu e disse que ela poderia ficar tranquila, pois ele era mais do que capaz de poder lidar com aquelas pessoas. Pouco tempo depois, o almirante Nalan do portão sul de Yanjin apareceu com seus soldados, e a jovem escória de antes foi correndo para o titio contar o que tinha acontecido, dizendo que o bastardo que tinha ofendido a família Nalan estava bem em sua frente, e era para que ele se apressasse e deletasse ele completamente da história. O almirante então cumprimentou a jovem senhorita Yuan, e ela o cumprimenta de volta, dizendo também que ele deve estar ciente das regras da casa de leilão dela, e foi a família dele quem tinha quebrado as regras primeiro, e não o jovem protagonista. Depois de ouvir isso, o almirante responde à senhorita Yuan que ele não tinha intenção alguma de quebrar as regras da casa de leilões desde que ele tinha chegado ali, e era somente porque alguém provocou sua família, que ele deveria ensinar uma lição para essa pessoa em si. O jovem então pediu para que a jovem dama entregasse Jian para ele, e a família dela já estava em declínio. Sendo assim, se por acaso ela decidisse ofender a família Nalan também, então assim que eles unirem forças com a família Ma, a família dela estaria em completo perigo. Logo após o jovem dizer isso, um representante da família Ma comenta que ele estava completamente certo, e diz também que um tesouro como a Pedra da Montanha não deveria ser levado por uma pessoa sem nome, e disse que se Jian entregasse a Pedra da Montanha, eles com certeza iriam poupar sua vida. Banshin acabou dando risada da cara do representante da família Ma, já que era uma das famílias de ouro, e ainda assim estavam tentando tirar a pedra dele à força, afirmando que eles realmente não tinham vergonha. Sem contar que ele tinha adquirido aquela pedra ao ganhá-la no leilão por 200 bilhões de yuans. Então se ele realmente tivesse habilidade, era bom que ele fosse tentar pegá-la à força. Novamente a mosca não parava de falar asneiras, dizendo para seu tio que ele capturasse o protagonista imediatamente. Mas quem foi para cima dele foi justamente o representante de antes, que gostaria de ver do que Jian Banshin era realmente capaz. A jovem dama acabou avisando para que ele tomasse cuidado, mas isso era somente porque ela não conhecia realmente suas verdadeiras habilidades. E pouco tempo depois, Banshin acabou agarrando o braço do representante de antes. No entanto, pelo visto ele acabou segurando com muita força o bastante para poder quebrar o osso dele facilmente. Essa é a hora que o filho chora e a mãe não vê, e o jovem de antes gritava por ter uma parte de seu corpo quebrada com tamanha facilidade. Já do lado do protagonista, ele apenas zombava do senhor que estava se vangloriando até pouco tempo atrás, que por sinal, perguntava quem era o protagonista realmente. Isso porque esse homem era um dos melhores mestres da lista de dragões chineses, e não acreditava que ele tinha sido derrotado tão facilmente. E enquanto o comandante dizia ao seu general que suas tropas finalmente tinham chegado, o cara com o braço quebrado se perguntava se por acaso Banshin era o mais poderoso de todos. Depois de ensinar uma lição ao velho de antes, ele perguntou se isso era tudo que a família Ma tinha para oferecer, e pelo visto, o velho não tinha mais nada para dizer ao nosso protagonista, já que quem recebeu uma lição na verdade foi ele. O inseto de antes perguntava se seu tio não iria fazer nada a respeito disso, e pediu para que ele se apressasse e enviasse os homens para poder capturar o protagonista. Após isso, ele se referiu diretamente ao protagonista, dizendo que ter força não significava que ele poderia ir contra a família Nalan, e ofereceu a opção de Jian destruir o seu próprio cultivo e entregar a Pedra da Montanha para eles. E se ele por acaso aceitasse isso, ele jurava como almirante do Portão Sul que iria deixá-lo vivo, perguntando em seguida o que Jian achava disso.
disso. A única coisa que o protagonista soube dizer ao ouvir algo como isso foi que o almirante realmente tinha uma boca grande, e o mesmo perguntou se Jian ainda não estava convencido disso. Depois Beishin perguntou se ele realmente gostaria de convencê-lo, afirmando que ele não era digno, e deu a ideia para o almirante do Portão Sul para que ele chamasse os homens dele que estavam lá fora, para que assim eles vissem se eles de fato tinham forças para agir ainda. Em seguida, repentinamente uma pessoa apareceu quebrando as paredes, afirmando que todos os soldados haviam sido capturados logo em seguida. Jian então revela que depois que ele descobriu sobre a linhagem Oushi do almirante, e sempre quis aprender sobre o poder dela, porém agora ele viu que não era nada comparado com o sangue de Buda deste general, se referindo a ele mesmo. Quando ele ouviu a palavra sangue de Buda, o almirante se perguntava se ele por acaso era o senhor do reino ocidental, o deus da guerra Jian. E pelo visto, o almirante não foi o único que ficou admirado por finalmente descobrir que ele era o lendário deus da guerra. Até mesmo a jovem dama não imaginava que ele fosse o senhor do reino ocidental, mesmo ele sendo tão jovem assim. Em seguida, Beishin perguntou novamente se por algum acaso, o almirante ainda gostaria de tomar sua pedra, mas ele respondeu dizendo que o general do exército Jian deveria estar brincando com ele, e ele afirmou que eles obedeciam às regras do leilão. Sendo assim, como aquela pedra foi ganha honestamente pelo general do exército Jian, então era claro que aquela pedra pertencia a ele. E dessa vez, finalmente o inseto decidiu ficar quieto. Antes de finalizar a conversa, o almirante dizia que esperava que o general Jaime conseguisse controlar o sangue de Buda, para que não se iniciasse assim uma guerra desenfreada. E ele responde que naturalmente ele iria fazer isso. Depois da confusão finalmente estar completamente encerrada, a jovem dama revelou que o leilão finalmente tinha chegado ao fim, e a pedra pertencia ao jovem Jian. Por esse motivo, Jian iria ir com ela para que assim pudesse coletar a pedra em si, e disse para que seus convidados ficassem à vontade. E por fim, ele decidiu se retirar juntamente com a bela dama, para poder pegar assim sua recompensa. O jovem pergunta para seu tio se ele realmente iria deixar o jovem garoto ir assim mesmo, e o almirante responde que no momento, ele ainda não tinha pessoal o suficiente para poder lutar diretamente contra o general, pedindo em seguida para que o jovem apenas tolerasse o protagonista no momento, e quando ele fosse para Yanjin, seria finalmente o dia da sua destruição. Depois disso, a bela dama comenta que ele realmente ofendeu a família Nalan. Sendo assim, quando ele fosse para Yanjin, era melhor que ele realmente tivesse muito cuidado, e ele diz que estava tudo bem, pois iria estar preparado. Quando eles finalmente chegaram até o local em que a Jade estava, ela comenta que agora aquela pedra era toda dele, e pelo tamanho daquela Jade da montanha, ele percebeu que ela era muito menor do que a anterior, porém o poder contido dela parecia ser ainda mais abundante do que a outra que ele tinha absorvido. Em seguida, ele pergunta para a jovem senhorita Yuan se a conversa que ele tinha tido com ela anteriormente ainda era válida, e ela pergunta se ele realmente gostaria de saber. Acenando com a cabeça então, Jian afirma que realmente gostaria de saber sobre o comentário dela anteriormente. Como resposta, ela diz que não tinha muita coisa para de fato dizer a ele, exceto pelo fato de que o colar que ele estava segurando estava relacionado à sua própria linhagem, e isso fez com que ele ficasse um tanto quanto confuso sobre isso, perguntando em seguida se ela quis dizer que ele na verdade tinha uma linhagem diferente. Porém para ele não fazia muito sentido isso, já que o pai e a mãe dele eram pessoas comuns, então ele se perguntava como ele poderia ser de uma linhagem diferente. Ela então acalma ele, dizendo que isso seria revelado assim que ele se tornasse o mais poderoso, então iria revelar a segunda parte da informação sobre isso. Finalmente ele percebeu que ela realmente estava certa, e deveria haver outros segredos escondidos ali, portanto, era melhor que ele os conhecesse depois de se recuperar de suas velhas feridas e se tornar mais poderoso, pedindo em seguida para que ela continuasse a dizer o que ela sabia. Ela diz que a origem do colar dele estava no oeste de Yunnan, e ele iria conseguir o que ele de fato estava buscando lá. Por esse motivo ele deveria ir até a província de Yunnan, e ao ouvir o que ela tinha acabado de dizer, pelo visto ele já tinha percebido que parte da origem daquele colar realmente vinha da província Yunnan em Miaogia. Se você gosta dessa história e quer ver a continuação dela, não esquece de deixar o seu like para mostrar que apoia o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.